Olá! Vamos mergulhar num assunto que mexe com a vida de todo mundo, mas que pouca gente para pensar a fundo. As regras do jogo dos bancos. Quem cria essas regras, por que elas existem e, claro, quem fica de olho para ver se está tudo certo. Pois é, já bateu aquela curiosidade de entender por que os bancos parecem ter um manual de instruções para absolutamente tudo? Será que é só burocracia ou tem uma razão maior por trás disso? É exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Ok, para a gente chegar na resposta, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender uma ideia que é a base de tudo isso. Antes de falar dos bancos em si, vamos entender o que é regulação. De um jeito bem simples, regulação é quando o governo entra em campo para organizar e, às vezes, limitar o que as pessoas e as empresas podem fazer. A ideia é sempre ter um objetivo maior, seja econômico, social. No fundo, é o Estado definindo as regras do jogo. Mas por que o governo precisa intervir? Existem 3 motivos principais para isso. O primeiro é para consertar as chamadas falhas de mercado, sabe? Aquelas situações em que a livre concorrência sozinha não dá conta do recado e alguém pode sair perdendo. Segundo, para garantir que o mercado funcione bem, principalmente quando poucas empresas gigantes dominam o setor. E terceiro, para proteger áreas que são tão importantes que, se derem problema, o país inteiro sente o tranco. E olha só que interessante, o mercado financeiro se encaixa perfeitamente nos 3. Beleza. Agora que já entendemos o porquê, vamos ver o quem. Quem são as figuras oficiais que escrevem o livro de regras do governo para os bancos aqui no Brasil? Esse esquema aqui funciona como um mapa do tesouro para a gente. Se olharmos lá no topo, na primeira linha, estão os órgãos normativos. É essa turma que cria as regras do jogo. Para os bancos, os 2 nomes que mais importam são o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, e o BCB, o nosso Banco Central. O CMN define as grandes linhas e o BCB, que está ali embaixo como supervisor, faz o trabalho de campo para garantir que todo mundo siga as regras. E aqui tem um ponto fundamental. As regras não são as mesmas para todo mundo. O Banco Central adota o que se chama de regulação proporcional. Dá uma olhada em como as instituições são divididas em segmentos de S1 a S5. Os gigantes, lá no S1, que têm um peso enorme na economia, encaram regras muito mais duras. Já as instituições menores no S5 têm regras mais simples. A lógica por trás disso é equilibrar a segurança de todo o sistema sem impedir que as empresas menores consigam competir de igual para igual. E esse diagrama aqui deixa tudo bem claro. É como se os bancos tivessem 2 chefes. De um lado, o CMN e o Banco Central, super focados em garantir que o sistema financeiro como um todo não quebre. Do outro lado, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os PROCONs, de olho para ver se os direitos de quem usa os serviços estão sendo respeitados. E os bancos estão ali no meio, precisando responder aos 2 lados. Até aqui tudo parece bem claro, né? O governo cria as regras e fiscaliza. Mas e se o próprio setor bancário resolvesse criar suas próprias normas? Parece estranho? Pois é aqui que a nossa análise tem uma reviravolta. Existe uma outra camada nesse sistema todo, um livro de regras criado pelos próprios bancos. É um conceito conhecido como autorregulação. A autorregulação bancária é exatamente o que o nome diz. Em vez de ficarem esperando uma lei vir do governo, as próprias instituições se juntam, conversam e criam regras e limites para suas próprias atividades. O ponto mais importante aqui é da onde vem a regra. A iniciativa não vem do poder público, mas de dentro do próprio setor. E aqui no Brasil, quem comanda esse movimento é a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, que é a principal associação do setor. Para tirar essa ideia do papel, ela criou um sistema com uma sigla que a gente precisa guardar. SARB, que significa Sistema de Autorregulação Bancária. Na prática, o código de conduta que os próprios bancos escreveram para si mesmos. E esse sistema não apareceu do nada. Ele foi criado lá em 2008. Mas o grande pulo do gato, a mudança de verdade, aconteceu em 2019. Porque até então, seguir o código de conduta era opcional. A partir de 2019, a coisa ficou séria. Passou a ser obrigatório para todos os bancos que fazem parte da FEBRABAN. Certo, mas e daí? O que essas regras criadas pelos bancos significam no dia a dia? Como isso afeta a vida das pessoas? Vamos ver esse código em ação. A base de tudo é esse conjunto de princípios éticos. Eles funcionam como o norte, a bússola do sistema. O código é todo guiado por valores como integridade, tratamento justo, respeito ao consumidor, tudo com foco em transparência e confiança. A ideia é ir além do que a lei obriga, criando um padrão de comportamento mais elevado. Para quem é cliente de banco, o impacto é bem direto.
O código diz que os bancos precisam se comprometer a oferecer produtos que façam sentido para o perfil de cada pessoa, dar informações claras para que todo mundo tome decisões sabendo o que está fazendo e, claro, proteger com unhas e dentes a privacidade dos dados. E não é só para os clientes. O código também olha para a concorrência. Ele proíbe aquelas práticas que criam barreiras só para dificultar a vida de novas empresas que querem entrar no mercado. O objetivo é manter um ambiente de negócios mais justo e competitivo para todo mundo. E o olhar vai ainda mais longe. O código também traz compromissos com a sociedade em geral, como ter responsabilidade social e ambiental, lutar contra qualquer tipo de discriminação e ainda ajudar a promover a educação financeira para a população. Então, chegando ao fim da nossa análise, o que a gente percebe é que existem duas faces da regulação, e elas funcionam juntas num verdadeiro ato de equilíbrio. Vamos colocar uma do lado da outra para isso ficar bem nítido. De um lado, temos a regulação do governo. Ela vem de cima para baixo, através da lei, e o foco principal é a estabilidade do sistema financeiro inteiro. Do outro, a autorregulação. Ela nasce de dentro do setor, e o foco dela é mais no comportamento ético, nas boas práticas do dia a dia. A grande sacada é que uma não exclui a outra. Elas não são rivais, elas se completam. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem interessante para refletir. Quem deveria ter a palavra final na hora de definir as regras do mercado financeiro? Os reguladores oficiais com a força da lei ou a própria indústria, que conhece o seu dia a dia? É um equilíbrio delicado e entender essas duas forças é o primeiro passo. Obrigado por acompanhar essa análise.